Oi, meus queridos, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu considero delicado, mas talvez interessante para a gente abordar e, naturalmente, dentro, né, da ótica do espiritismo. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão dos assassinatos, certo? O que a gente pode trazer em termos de informação para vocês dentro desse contexto que pode ter, qual o outro lado da situação, né? Logicamente, quando a gente fala de assassinatos, né? São coisas estúpidas, brutais, né? Terríveis, né? Porque na verdade ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, não é mesmo? E isso, né? Esse tipo de situação, principalmente para familiares de pessoas que são assassinadas, é uma marca, fica uma marca, uma dor, uma coisa terrível, né? Que os familiares carregam para o resto da existência. É uma dor que não passa nunca, né? É uma situação que, meu Deus, como que isso foi acontecer? A troco do quê? Por quê? Né? Muitas vezes situações que acontecem e que não foi nem legítima defesa, a outra pessoa matou uma outra a troco de nada, aparentemente, né? A sangue frio, umas coisas tão estúpidas, né? Esse mundo que a gente está vivendo está muito estúpido, né? A gente tem visto tanta coisa triste acontecendo e, e é claro que é difícil de nós nos mantermos equilibrados, centrados, de nós nos mantermos assim vibrando em energias de paz, de serenidade, de luz, de amor, de carinho e bem-querer, principalmente quando situações tão absurdas, tão estúpidas, né, acontecem com pessoas próximas a nós ou com pessoas que a gente conhece, enfim. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse assunto é o que pode ter por trás desse tipo de situação. Vamos lá, então? Então, meus queridos, nós sabemos que vivemos inúmeras existências e nessas inúmeras existências que nós vivemos, muitas vezes existências milenares, não é mesmo? A gente vem arrastando desavenças, desencontros, desentendimentos, contrariedades, né? Uma dificuldade muito grande de aceitar, de compreender, de amar, né? A determinados espíritos, né? Nós, ao longo de inúmeras existências, a gente acarreta, sim, muitas inimizades, certo? Pois basta dizer que quando estamos encarnados, nós terminamos muitas vezes nos desentendendo com uma ou outra pessoa, né? Sem querer, muitas vezes a gente fala, a gente magoa, a gente fere emocionalmente aquela outra pessoa e aquela pessoa desenvolve muitas vezes um ódio mortal por nós, uma dor absurda, né? E muitas vezes ou a gente não teve intenção ou talvez até tenha sido uma briga por interesses, cada um defendendo seu interesse, em que um terminou se sentindo prejudicado, né? Enfim, o fato é que no momento presente, muitas vezes a gente acarreta desentendimentos, inimizades, né? Então,
o que dirá, se pode dizer de inúmeras existências passadas, onde teoricamente, apenas teoricamente, nós vivíamos em condição mais primitiva, digamos assim, um pouco mais atrasada, né? Penso eu que talvez um pouco mais primitiva e atrasada a nível material, porque dentro dos relacionamentos que a gente pode ver hoje, encarnamos, reencarnamos, encarnamos, reencarnamos, desencarnamos, voltamos e lá e cá, e a gente sempre tem visto aí esses desencontros entre as pessoas, né? Esses desentendimentos que muitas vezes levam o ser humano a situações terríveis, extremamente dramáticas. Então, como eu estava falando, essas desavenças de vidas passadas, muitas vezes houve uma desavença, um grande desentendimento, um se sentiu prejudicado, lesado com relação ao outro, e aí um deles reencarna, certo? E aí o outro não reencarnou, mas é obsessor daquele que é um desafeto de vida passada, então o que não reencarnou é obsessor. E aí ele vai ficar em cima tentando prejudicar aquele que reencarnou. Ocorre que lá pelas tantas, esse que reencarnou tem lá um desafeto, um desencontro, algum desentendimento com, vamos supor, um colega de trabalho. E lá no meio desse desentendimento, esse colega do trabalho termina matando o colega com o qual teve o desentendimento. Puxa vida, mas o cara não era nem agressivo, não era estourado, não... Meu Deus do céu, o que houve? Como é que chegou ao ponto de tirar a vida do colega de trabalho por causa de um desentendimento? Bom, pode acontecer, sim, desse que tirou a vida deste que estava encarnado, digamos, faz de conta que nessa existência, ele sofreu um grande processo obsessivo ali, uma grande influência espiritual, ele estava muito mexido emocionalmente e num surto de sair do seu normal, terminou assassinando o colega de trabalho. Há também uma possibilidade de, em uma briga, algum desentendimento, aquele que mata o outro já vinha sofrendo algum tipo de influência espiritual, algum processo obsessivo, por conta de desafetos de passado, de espíritos que estavam ali em cima influenciando, e muitas vezes desejam a vingança, desejam imensamente prejudicar, e aí terminam influenciando tanto que aquele irmão de tão influenciado termina tirando a vida de outro. Também pode acontecer situações como essa. Gente, eu estou só trazendo exemplos, trazendo situações para explicar para vocês que muitas vezes situações como essas de assassinatos têm por trás processos obsessivos, processos de vinganças, processos de muita raiva de existências passadas. Muitas vezes dois inimigos de vidas passadas se encontram vamos supor, nesta encarnação atual, e se olham e se odeiam instantaneamente no primeiro momento que cruzaram o olhar um com o outro, e o relacionamento, vamos supor novamente, colegas de trabalho ou dentro de uma mesma família,
e o relacionamento é tão tenso, tão complicado, que em algum momento ali rola uma briga, uma coisa muito feia e termina um tirando a vida do outro, certo? Aí, nessa situação, os dois estão encarnados, tá? Essa situação que eu estou exemplificando, né? Então, são situações que sempre que a gente olhar atrás dessas situações, se nós fôssemos abrir esse véu, né, que existe, que é um véu de esquecimento, né, que quando a gente reencarna, a nossa memória, ela é, digamos assim, adormecida profundamente, para que justamente nós não tenhamos essa lembrança de desafetos de passados, né, de muitos passados, mas às vezes passa alguma sensação, alguma animosidade, alguma coisa, né, vaza daquele apagão ali, digamos assim. E aí as pessoas já vão alimentando ali, muitas vezes, alguma diferença, alguma discórdia, e isso termina sendo alimentado no momento atual e termina crescendo até que chega, muitas vezes, numa situação extrema. Então, eu desejei hoje trazer esse tipo de assunto para que vocês entendam, só a título de curiosidade, de entendimento, o que pode ter por trás desse tipo de situação terrível, extremamente triste, e a gente fica extremamente indignados e muito mexidos com esse tipo de situação. Então, só para que, trocando figurinhas, para que vocês entendam que muitas vezes pode sim ter por trás um processo de inimizade, de vidas passadas, um processo de influência, certo? E que acontece um desfecho triste desses, digamos, na existência atual. E muito possivelmente, quando esse tipo de coisa acontece, muito possivelmente haverão outras existências onde estarão se encontrando esses dois desafetos para tentarem, quem sabe, em algum momento virem a se entender, certo? Então era isso, meus queridos. Hoje o nosso assunto foi em cima dessa questão. Eu espero ter trazido algum tipo de informação para vocês nessa área aí, dentro da visão do Espiritismo. E desejo imensamente que todos vocês tenham uma noite de muitas bênçãos, de muita luz, de muita serenidade, muita paz. Que Deus proteja, abençoe e ilumine vocês hoje e sempre. Que assim seja.